e antipatias terrestres da questão 386 do Livro dos Espíritos. Essa senhora que está aqui do lado dele, Dona Yolanda, grande amiga da minha mãe, né? Dona Nelly, batalhadoras desse centro, arregaçaram as mangas e trabalharam ali com força, sabe, com dedicação, para que a casa não fechasse as portas. Eles já partiram antes do combinado, né? Então a gente está na fila. Marcelão, a casa é sua, tá? Sinta-se à vontade. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Bom dia. Como o Lars falou, né? Meu nome é Marcelo, mais conhecido como filho do Armando, né? Fica mais fácil como referência. É o Xerox, né? É, barriga, tudo. Nesse momento. E nós vamos falar um pouquinho sobre simpatias e antipatias terrenas. No capítulo anterior do Livro dos Espíritos, né? São em 4 partes, né? Em vários capítulos dentro do Livro dos Espíritos, né? Mas no capítulo anterior fala da vida espiritual. E aí fala dos espíritos errantes, aqueles que estão entre o caminho da vida espiritual e a próxima encarnação. E aí nesse capítulo vem falar da vida terrestre, do espírito, nós encarnados. Vem falar das simpatias e das antipatias. E aí o que acontece? O Livro dos Espíritos, alguém já participou de estudos do Livro dos Espíritos dentro da casa? Eu acho que é fantástico. O Livro dos Espíritos é perguntas e respostas e é bastante dinâmico. É muito legal estudar o Livro dos Espíritos, porque a gente pode responder antes de estudar, colocar a nossa opinião, e às vezes é contrário, às vezes até falar, poxa, a vida está mais ou menos no caminho. Então a gente consegue dar uma dinâmica no Livro dos Espíritos. O Evangelho é fantástico, o Evangelho, parte moral. Aliás, as obras kardecianas, todas elas, né, da codificação, são fantásticas, né? Mas eu gosto particularmente do Livro dos Espíritos pela questão de perguntas e respostas. Eu acho bem dinâmico. O estudo é legal, e flui bastante. Quando a gente tem a oportunidade de estudar, a gente fala, vamos, antes de os Espíritos responderem para a gente, vamos tentar responder para o Kardec a pergunta. A gente se atreve a dar algumas respostas, né? Às vezes vai distante do que a gente vai ler depois, nas respostas dos Espíritos, mas às vezes até vai meio de caminho, né? Então, na pergunta 386, Kardec pergunta: podem 2 seres que se conheceram e estimaram encontrar-se em outra existência corporal e reconhecer-se? Os Espíritos respondem: reconhecer, não. E é categórico. Reconhecer, não. Porém, pode sentir-se atraídos um para o outro. Primeira parte dessa resposta já fala do reconhecimento. Por que não se reconhece? Aí nós temos uma pergunta um pouquinho mais à frente, passou um capítulo para falar do esquecimento do passado, que é a questão 392. E aí uma dádiva que a gente tem da doutrina espírita, que Deus nos permite não reconhecer a pessoa com quem a gente conviveu numa outra encarnação. Então esse é o primeiro passo para o não reconhecimento. Porque imaginemos a figura que a gente foi numa outra encarnação, o problema que a gente criou, ou que os outros nos criaram, as nossas mazelas ali sendo resolvidas de forma muito clara, de forma muito objetiva, e sabendo que o esposo, a esposa, que o filho, a filha, que o pai ou a mãe, que o irmão, foi aquele desafeto, mas que cometeu falta grave. E a gente vai olhar com outros olhos aquela pessoa. E ao contrário também, né? Se a gente for desafeto, né? Como é que a gente vai se perdoar e continuar uma caminhada? Então o primeiro ponto é esse. É a questão dessa dádiva de não lembrar do esquecimento do passado. A outra questão importante também é que a gente não vai reconhecer o corpo físico é outro. Nós estamos falando de reencarnação, não de encarnação no próprio corpo. Então a gente volta num outro corpo, numa outra existência, e claro, fisicamente a gente vai reconhecer. É uma questão também lógica. Para quem acredita na reencarnação, nós espíritas temos como base a reencarnação na continuidade, a gente sabe que vai reencarnar naquele corpo que se foi na encarnação anterior. Então não vai conhecer, a gente não vai se reconhecer fisicamente. Essa é uma questão. Mas a gente tem um campo vibratório, a gente tem um campo de energia, a gente produz algumas coisas que a pessoa fala, poxa vida,
eu conheço fulano, eu não sei de onde, mas conheço. Eu não sei de onde é, nem porquê, nem que situação, mas conheço aquela pessoa. Ou ao contrário, né? Não vou com a cara do fulano. E primeiro, nossa primeira impressão é que aquela pessoa que não é boa, né? Fulano ali é tranqueiro. E talvez a pessoa que também do outro lado nos reencontre também pense a mesma coisa de nós. O Marcelo é tranqueiro. Não dá, com ele eu não vou, com ele não bate o santo. Eu costumo falar do meu pai, e falo que meu pai era uma pessoa que não passava despercebido. O Laércio nutre uma amizade pelo meu pai até hoje, falo pelo com carinho, e muitas pessoas conversaram comigo aqui e falam com carinho do meu pai. Mas eu tenho certeza que ele tem as aversões dele, até porque ele era uma pessoa muito expansiva. E aí incomoda. Não pelo fato de ser bom ou de ser mau. É porque às vezes a gente não consegue controlar essas energias nossas. Numa questão seguinte, Kardec pergunta, né? Quando a gente tem esses reencontros, né? Quando a gente percebe essas simpatias e antipatias, né? Quem percebe primeiro aquela versão é bom e o outro é mau? Ou vice-versa? E os espíritos respondem não. Não quer dizer que um seja bom ou outro seja mal. Eles têm afinidades. Eles têm pensamentos iguais, formas de agir parecidas. Os maus se reconhecem, os bons também. Os maus têm os seus amigos, os bons também. Então não tem propriamente dito, quando a gente sente uma aversão por alguém, ou uma simpatia, que aquela pessoa é boa ou aquela pessoa é ruim, que nós somos bons ou que nós somos ruins. Nós temos um campo de vibração, nós temos uma energia, e essa energia é simpática com determinada pessoa. Nesses reencontros, né, nós temos questões que são bastante importantes. A primeira delas é que a gente sabe, em 99% dos casos é assim: os nossos desafetos e os nossos afetos estão nos nossos ciclos familiares. E eu não falo daquele tio distante, não, daquele primo que a gente vê de vez em quando, aquele ciclo mais próximo. É a esposa, é o esposo, é os filhos, é os pais, os avós. O Sr. Luiz recebeu um carinho afetivo aqui das netas, aqui, que é fantástico, né? E essa energia se expande e a gente percebe o quão carinhoso, o quão gostoso é ter esse espírito simpático perto da gente, né? Ainda mais se o senhor falou da família, mas família, para o senhor é tudo, né? Tudo. É tudo. Então, legal, a gente tem muitos simpáticos dentro da nossa família. Nós temos muito dessa simpatia, dessas energias que se convergem, dessas energias que são positivas. Todo mundo sabe disso também, né? Não estou falando nada de novo. A gente sempre falou, não precisa ser nem da doutrina espírita, né? Poxa, eu gosto de fulano, eu gosto de fulano, não gosto de Beltrano, e assim é. Mas olha que legal, a gente percebe essa continuidade. A gente percebe que tem isso. Mas tem também os probleminhas, né? Tem também aqueles filhos, ou aqueles pais, ou aqueles irmãos, que a gente não consegue conviver de forma tão harmônica. Eu tenho 3 filhas, né? Tenho 3 meninas, tenho uma enteada. Então, assim, é muita mulher para mandar em mim. Para a esposa, é muito complicado. E aí eu costumo falar para minha esposa assim, eu gosto de todas de forma igual. Ela fala, não é, você tem carinho por uma, por outra e tal. Mas não é carinho. Não é amor diferente. São afinidades diferentes. E a gente tem que até reconhecer isso. Não tem problema nenhum, tá? Eu tenho mais afinidade com um do que com o outro. Pode ser que o outro fique com mais ciúmes, ou a outra, no caso, aqui são minhas meninas, né? E aí assim, mas a gente percebe que em determinados aspectos a gente tem uma convergência maior de informações. A gente tem um jeito melhor de lidar com as coisas. As três meninas mesmo cresceram dentro da casa espírita. Uma é espírita, as outras 2 não são mais. Mas a gente conversa sobre doutrina, conversa sobre religião, e elas sei que elas têm um respeito muito grande pela doutrina espírita e levam até para uma outra casa religiosa esse conhecimento que aqui adquiriram. Mas sentiram necessidade de estar numa outra doutrina. Eu não concordo. Eu acho que elas tinham que continuar na doutrina espírita.
para mim é muito melhor. Para mim é mais convergente de ideias. É muito mais fácil falar de religião do que com a outra que continua espírita. Contudo, não tem amor diferente, mas afinidades diferentes. Isso a gente tem que respeitar. E é normal. É muito tranquilo. Na questão 388, que é uma questão que a gente tem uma certa convivência maior dentro da doutrina espírita, ela vai falar sobre a questão do campo magnético. Ela vai tratar de uma situação que a gente vê muito na casa e aconteceu isso aqui agora de manhã, tá? A 388 fala o seguinte: Kardec pergunta: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não seriam efeito de uma certa relação de simpatia? Os Espíritos respondem duas questões importantes, resumidas, tá? Ele fala que entre os seres pensantes há ligações que ainda não conhecemos. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreenderemos melhor. Então os Espíritos respondem que realmente tem afinidades que a gente não compreende. Como eu falei, tem as simpatias, tem as antipatias, a gente sabe disso. Mas ele cita uma questão que fala que tem muito mais do que isso, que a gente não compreende ainda. E ele fala do campo magnético. Então, um pouquinho antes de começar, a gente estava batendo papo aqui, apagamos as luzes, né? A gente se prepara mentalmente para o trabalho da manhã, a gente faz nossas preces, nossas orações, a gente prepara o nosso ambiente. Aí o Lars vem e faz, como fez agora, uma oração para iniciar o trabalho e pede que a espiritualidade nos ajude. Por orador não falar muita bobagem, para a gente aprender um pouco, para a gente sair daqui e levar um pouco do que a gente discutiu, que a gente conversou, para colocar fora da casa espírita. Mas seria toda uma preparação desse ambiente, por nós encarnados e pelos desencarnados também. A casa tem os seus mentores espirituais, tem toda essa preparação que ela é feita. E percebemos que aqui dentro da casa espírita é mais fácil a gente ter simpatias do que antipatias. Tem. Quem participou de reunião de diretoria sabe que tem antipatia. Quem participa de trabalho e fica à frente de uma determinada atividade sabe que tem antipatia. Porque tem um outro companheiro da gente que fala: poxa, não era assim que tinha que ser feito. Não era dessa forma. Ah, se fosse eu, teria feito assim. Ou ao contrário. A gente, quando está à frente de alguma atividade, a gente se acha melhor e começa ali, de repente, até ultrapassar os limites daquilo que é correto, respeitando os demais. Mas a gente percebe que dentro da casa espírita, esse ambiente é mais favorável. Porque nós preparamos o ambiente. Porque esse campo magnético, ele é muito maior e muito mais expansivo no sentido do bem. Se a gente for para um hospital, se a gente for para um atendimento agora das UPAs, né, que vêm lotadas com poucos médicos, né, as pessoas sofrendo com dor, com mazelas, né, a gente vai perceber que o ambiente é outro. A gente vai perceber que toda aquela preparação daquele campo magnético, ela é muito diferente da casa espírita. Não só porque as pessoas estão doentes, mas porque a gente não vigia os nossos pensamentos. Porque a gente não vai preparado para aquela situação. A gente vai ali procurar um socorro, vai com dor, com raiva já até da situação, mal dizendo Deus, mal dizendo as coisas, a gente vai às vezes ali para ali procurar um auxílio e a gente vai encontrar o quê? Pessoas simpáticas naquele nosso momento. Aí basta o atendente falar de forma mais grosseira, ou não falar olhando nos olhos, que para a gente é motivo da gente achar que dá para ter confusão ali, que é o certo agir de uma forma que a gente não faz aqui dentro da casa espírita. Não é porque aqui a gente é santinho, né? Não é porque aqui a gente é bonzinho. Não é porque aqui a gente é espírita e fora da casa espírita a gente não é mais espírita. É porque a preparação desse ambiente é esse campo magnético. Imaginemos assim, que nós fôssemos
um ser, um determinado ponto de energia, e que a gente estivesse envolto de um balão. Aqueles balões de festa, né, bexiga, né? A gente está envolto desse balão. Os nossos pensamentos, as nossas energias vão radiar cores, formas, sentimentos, e vão produzir determinadas sensações. Que quando eu esbarro no balão do Sr. Luiz, ele vai sentir bem ou sentir mal. Ele vai sentir aversão ou não. E por isso que eu falo, dentro da casa espírita é mais fácil a gente sentir simpatia, porque a gente está preparado para aquele ambiente. A gente está ali buscando determinadas formas de entender, de compreender, que a gente pode ser melhor, que a gente pode buscar algo melhor. E aí, a gente passa a ser um pouco mais simpático com determinadas pessoas que pensam assim. E é interessante a gente pensar nisso. Quando a gente fala da questão desses elementos, que a gente não tem conhecimento, como os Espíritos responderam, a gente tem um efeito que a gente acha às vezes que é uma coisa fora do normal, né? A ciência hoje cada vez mais ela vai buscando formas de diminuir as partículas, né? Todos nós sabemos, somos feitos de moléculas, né? Nós temos lá os átomos, né? E aí as divisões, e cada vez mais a ciência busca uma forma de compreender e entender aquilo, e aí ela vai buscando maneiras de justificar determinados pontos. A doutrina espírita, ela já tem esses mecanismos já bem enraizados na sua própria concepção. Kardec, na questão 34, fala sobre as moléculas, né? Ele pergunta, e as moléculas têm forma determinada? Os Espíritos respondem, não são mais do que aglomerações, porque o chamais de molécula ainda está longe de ser a molécula elementar. O que acontece? Quando a gente fala dessas divisões, dessas partículas, a gente entra num ponto da ciência que a gente não vai conseguir entender e explicar. Leon Denis fala de uma situação que ele fala assim: o espírito pensa, o perispírito absorve e o corpo responde. Mais ou menos assim. O princípio inteligente lá, o espírito vai fazer uma reação, o perispírito vai sentir aquelas emoções, vai filtrar aquilo lá e vai reagir no corpo. E aí parece que é uma coisa do outro mundo. Mas quando a gente fala que o nosso pensamento tem vida, ele tem vida literalmente. Quando o nosso pensamento ele vai causar energias que vão modificar fisicamente determinada situação, vão modificar sim. Alguém acredita na cura através do passe? Alguém acredita que a gente pode fazer um trabalho aqui mediúnico e curar fisicamente uma pessoa? Podemos sim. Claro, todo um trabalho feito, inclusive com a pessoa que é assistida. Porque se eu não acredito naquele trabalho de cura, eu vou bloquear. É aquele balão que eu falei no começo. Aquele balão vai produzir determinadas energias, de determinada forma, que ele vai sentir aversão. Mas se eu for convergente com todo o trabalho espiritual, com todo o trabalho da casa, eu vou alcançar pelo espiritual e é pelo material. Porque fisicamente o nosso pensamento é energia. A ciência um dia vai chegar lá e vai explicar. Determinada situação, no campo lá de divisão, então tem algumas situações da física quântica que eu não entendo, e a gente não precisa chegar nisso, a gente pode ficar em Kardec e ficar algumas concepções que são interessantes. André Luiz também fala sobre tudo isso, na Gênesis também a gente tem um capítulo sobre falar dos fluidos, no capítulo 14, que vai falar sobre os fluidos, e é interessante estudar isso e saber. Então a gente tem muita coisa de ciência dentro da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião. Então o que acontece? Quando a ciência podia descobrir que essa parte espiritual, esse princípio que eles estão procurando de divisão, tudo vai ficar mais fácil. Vamos criar um nome numa determinada situação, vai se criar uma ideia, e a ciência um dia vai falar isso mesmo. Aquilo que a gente não consegue dividir entre o que a gente não consegue compreender é o próprio espiritual. A gente fala dos fluidos, né? Fala do campo magnético, a gente fala do princípio vital, que a doutrina espírita fala também. Então, assim, a gente sabe que tem muita coisa além daquilo que a gente compreende. Tem muito
mais. Tem muito para se estudar, muito para compreender. Mas se a gente pegar a doutrina espírita, estudar e levar a sério isso, a gente vai perceber o quão importante é essa preparação do campo magnético. Como eu falei no comecinho, que a gente possa sair daqui, pegar esses conhecimentos e levar para a nossa vida fora da casa espírita. Não porque aqui é mais fácil, não porque a gente vai aprender, não porque a gente vai melhorando. Mas lá, aqui a gente está estudando, lá é a prova, velho. Lá vai ser testado os nossos conhecimentos. É na vida fora da casa espírita. Então, se a gente pegar esses conhecimentos científicos, essa explicação que a doutrina nos dá sobre esse campo magnético, a gente vai ter muito mais preocupação quando pegar uma condução, quando chegar no hospital, quando chegar num ambiente difícil de lidar. A gente vai se preocupar com esse campo nosso magnético para produzir simpatias com quem a gente quer convergir em ideias positivas, com quem a gente quer realmente aprender, melhorar. Como é que a gente faz isso dentro de casa? Lembra que eu falei também no começo? Nós temos lá os simpáticos, os antipáticos, nós temos os problemas. E como é que a gente lida com tudo isso? Se dentro de casa a gente se colocar na condição assim, olha, eu tenho problemas para resolver. Dois amigos que convidei para dentro, muito feliz de ver vocês aqui, tá? Aí o que acontece? Se a gente se preocupar em trazer esses nossos pensamentos, essa nossa ideia de que a gente precisa ser mais simpático, transmitir energias positivas, a gente vai se preocupar com aquele filho, com aquela filha, com aquele pai, com aquela mãe, com aquele irmão. E o porquê das antipatias. E na realidade é assim, a gente consegue mudar o outro? Difícil. Muito, quase impossível. A gente consegue mudar a gente mesmo? Sim. Aliás, a doutrina espírita nos prega isso, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para superar suas más tendências. O verdadeiro espírita não é aquele bonzinho, não é aquele que superou tudo e que está num grau de evolução maior. Não, o verdadeiro espírita é aquele que tem esforços para se melhorar. Para se melhorar a cada dia. E aí o que acontece? Quando a gente vê determinadas situações, a gente tem uma pessoa que é antipática no nosso ciclo familiar. E a gente fala, poxa, é um resgate da outra vida. A gente vem com uma prova ali para suportar, para compreender e para amar aquele ser que ou a gente fez muito mal ou fez muito mal para a gente. E as energias não fluem, não batem, e a gente consegue ter muito problema para conviver. Qual que é a nossa obrigação? Pegar esses conhecimentos da doutrina espírita, que a gente tem que produzir um campo magnético mais positivo, e lá buscar uma forma de resolver aquele problema. Alguém já ouviu aquela frase assim? Entre ser feliz e ter razão? Eu prefiro ser feliz. Eu achei que isso era verdade durante muito tempo, e é até. Realmente é. Chico tem uma lição que ele fala assim: quando você vai discutir muito, segura um pouco de água na boca durante vários minutos lá para você não falar, para a gente poder pensar. Então, então, entre ser feliz e ter razão, mas é preferível ser feliz. Agora imaginemos assim, nós estamos num grupo, numa empresa de engenheiros, e tem um dos engenheiros lá que é crica, que é chato, que tudo discute, que tudo complica. E aí eu não quero discutir com aquele engenheiro. Eu não quero falar sobre aquele problema. E aí a gente está construindo um prédio. Só que o que acontece? Aquele engenheiro crica, aquele engenheiro chato, aquele que eu não me dou bem, tem uma ideia lá que é absurda. E que se for construir daquela forma, o prédio vai cair. Não tem muitos que caem por aí, né? Mas vai cair o prédio. Aí eu vou lá com a minha paciência espírita, bonzinho, né? Ai, que ser feliz e dar razão. Eu prefiro ser feliz. Deixa ele fazer do jeito dele. E o prédio cai. Então não adianta. Tem hora que a gente tem que ter um conflito. A gente tem que expor as nossas ideias. Porque não dá para ser feliz sem ter razão também. Porque às vezes ter razão é ser felicidade para a gente. Claro que tudo pode ser dito. Tudo pode ser falado. O problema é a forma que se fala. O problema é o jeito.
Então, quando a gente se preocupa com as nossas energias em produzir algo positivo, a gente vai pensar de que forma a gente vai agir com aquele ser humano. De que forma eu vou falar para convencê-lo de que ele está errado? Ou para expor uma ideia, para que a gente saia daqui pelo menos pensando. Então a gente tem que ter jeito e tato. Não adianta também querer ter razão e falar, eu sou assim, eu sou ácido, pronto, acabou, eu falo a verdade. Porque às vezes a verdade, não que ela não tem que ser dita, mas a verdade carregada de ódio, de rancor, de mágoa, ela vai com o sentimento de espizinhar aquela pessoa, de diminuir. E aí, de novo, olha o campo energético da gente. Se o nosso pensamento é conviver bem, resolver o problema, lidar com a situação, produzir uma aura boa, a gente não vai ter esses pensamentos negativos. Então a gente vai pensar para poder fazer. A gente vai pensar para poder falar. Aí tem alguém que fala assim, eu não penso, eu faço. Pensa sim. Até porque a gente só pode dar aquilo que está dentro de nós. Lembra que eu falei do Leão Denis? O espírito age, o perispírito absorve e ele reage no corpo. Então, se isso acontece, é porque o nosso espírito está enregado de coisas boas ou coisas ruins. Então, a gente vai produzindo perispírito uma situação, o corpo vai agir. Isso pode ser rápido, pode ser demorado. Tem pessoa que vai pensar mais antes de tomar uma atitude, tem pessoa que vai pensar menos. Contudo, aquilo está dentro da pessoa. Então, a pessoa pensou. Em determinado momento, ela pensou. Em determinado momento, nós agimos de uma determinada forma, porque aquilo está dentro da gente. Não tem outra maneira. Então, nós precisamos produzir de uma forma positiva. A gente precisa se preocupar com esse campo magnético. A gente precisa fazer como fizemos aqui na parte da manhã. Preparar o nosso ambiente. Alguma vez aqui na casa falaram para a gente, faça o evangelho no lar? Já ouviu falar nisso? A minha mãe, quando eu era pequeno, não tinha nascido, não. A história talvez ela vai lembrar agora, eu escrevi uma cartinha para o Chico. Ela estava cheia de problema, acho que estava grávida, se eu não me engano, o senhor estava grávida, esperando a mãe. E alguma coisa nesse sentido. Então o que acontece? Ela reclamava muito da vida. A vida é ruim, é fechada, não sei o quê. E alguém falou para ela, escreve uma carta para esse homem lá de Minas, que ele vai te ajudar. E ela foi escrever uma carta, um monte de problema. Aí voltou depois de tempo. Vocês são mais novinhas, né? Tinha carta, mandava pelo correio, demorava e voltava. Tá? Tinha assim, não era WhatsApp. Então você mandava uma carta, ia para Minas, voltava, ficava tempão lá. Aí depois de meses voltava e vinha. Não tinha WhatsApp. Aí minha mãe recebeu a carta de Chico Xavier. Abriu, estou falando, agora isso vai resolver todos os meus problemas, tá? Estava escrito lá. Faça o evangelho no lar. Eu muito feliz demais com a resposta. Adorou. Esse homem não sabe de nada, que porcaria e tal, acabou. E meu pai ganhou de uma pessoa uma vez, que eu pedi uma ajuda para ele, ele falou, vai ter um evangelho segundo o espiritismo do meu pai. Meu pai me falou, queria outra coisa, queria dinheiro dele, queria que ele me ajudasse para me dar um livro. Juntou essas duas situações e minha mãe começou a doutrina espírita e levou a gente para lá. E a gente está aqui até hoje tentando aprender um pouco mais. Mas o evangelho no lar é preparação do ambiente. Para que a gente faz o evangelho no lar? Não é só para estudar a doutrina espírita. É para a gente preparar o nosso campo de vibração. Para que a gente possa fluir coisas boas. Para que todos ali pensem que é possível modificar e melhorar. Para que a gente faz uma prece na hora de sair? Para que a gente faz uma prece na hora de dormir? Para que a gente faz uma prece para fazer uma atividade, para uma prova? Não é porque Deus vai lá pegar a caneta e fazer a prova para a gente. A gente prepara o nosso ambiente. A gente modifica a nossa forma de pensar. A gente passa a agir com os conhecimentos que a gente tem da doutrina espírita. Que esse campo vibracional é importantíssimo. Que essas simpatias e antipatias são produzidas por nossa vontade. Se a gente tem determinada situação com um problema que precisa resolver, a gente precisa mudar as nossas atitudes. Imaginemos uma pessoa que é antipática demais, que é muito difícil de lidar, que é muito difícil de conviver,
aquilo. E a gente vai lá e dá bom dia para aquela pessoa toda vez que vê. E a pessoa não responde. Aí pode se passar 1, 2, 10, 20 anos. E a gente dando bom dia para aquela pessoa. Pode ser que naquela encarnação a pessoa não responda o nosso bom dia. Está tudo certo. Precisamos da nossa parte. A gente construiu o nosso campo vibracional para mudar. E é isso que a gente tem que fazer. Nas simpatias e nas antipatias, a gente tem algumas situações que são presentes. Nós temos os nossos semelhantes, nós temos nossos desafetos, e nós temos uma parte de alguns encontros que a gente tem de pessoas que às vezes estão no nosso ciclo familiar, estão no nosso ciclo de amizade, e que vieram ali para ajudar. E que vieram ali simplesmente com uma missão, com um encargo. E eles estão ali para participar da nossa vida. Talvez a gente não tenha ali desafetos e nem situações tão próximas de encontros da vida passada, mas são pessoas que a gente tem afinidade. E aí o que acontece? Como é que a gente faz para destruir as antipatias, para fortalecer as simpatias, para agradecer aquele irmão que está participando por um tempo da nossa vida? A gente pratica o amor. O amor é remédio para tudo. Então ele serve para fortalecer uma amizade, como para fazer uma antipatia se tornar uma amizade. A gente precisa praticar o amor. A gente precisa tentar de verdade mudar aquela pessoa, não só pela tentativa de mudança, porque a gente precisa resolver o nosso problema. Uma pessoa que está casada há mais de 50 anos com outra pessoa, e aquele casal viveu de forma até harmônica. E aí quando desencarnou, o homem foi primeiro, né? E aí ele falou, bom, está feita a minha parte. A mulher desencarnou depois de um tempo. No plano espiritual, falaram, olha, vocês vão voltar de novo. Imagine você, Freire, imagine que você sabe. Lá no plano espiritual, vocês convivendo 50 anos depois, e aí o que acontece? O plano espiritual fala assim, vocês vão voltar e vão ser de novo, marido e mulher. Aí o cara fala, eu não, de jeito nenhum. Eu já fiz minha parte. Convivi com essa mulher há 50 anos, não quero mais. Eu tolerei ela há 50 anos, já fiz minha parte. Aí sabe o que eles vão falar? Então, você tolerou, você vai voltar, conviver mais 50 para poder aprender a amar. Então tem que resolver. É difícil? É difícil. É complicado? É complicado. Nós vamos pegar a bagagem da doutrina espírita e vamos amar de verdade, porque talvez a gente vai se livrar um pouco mais fácil daquela pessoa para não poder se tornar mais. Ou melhor ainda, a gente vai passar a gostar, porque simpatia é uma coisa que a gente não explica. A gente gosta de estar do lado, a gente quer estar do lado, faz bem estar do lado daquela pessoa. É gostoso. É como a gente vai visitar um parente que a gente não vê há um tempo. É como a gente vê o vô aqui e dá um abraço. Fala, que gostoso dar um abraço para ela. Porque é bom. É como eu vi um amigo aqui que veio, que eu fiz um convite para mim aqui. O Fran é um amigo que eu tenho aqui de muito tempo, eu tomo a liberdade de falar. É assim, e a gente se conhece há bastante tempo. E eu falei, vou me aventurar a falar alguma coisa lá. Você não quer ir lá ver? Está aqui, é legal. E é uma presença que agrada. Cada vez que a gente vai almoçar, bater um papo. É um amigo que eu tenho, não termina. É bom. A gente não explica. Aí o que acontece? Tem a Sara, não estou muito bem com ela. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou construir, que é a esposa do Fran, tá? Eu vou construir um ciclo de amizade com ela para na próxima encarnação, nessa ainda, eu tenho a mesma simpatia que eu tenho pelo Fran. É a minha obrigação. Por quê? Com o amor eu vou produzir coisas boas para mim. E como eu falei também, sempre que eu comecei, às vezes quando a gente é antipático a alguém, não é porque a pessoa é errada, é porque eu sou errado, a pessoa é certa. Então às vezes é isso, então eu vou lá para aprender com aquela pessoa. Porque quando eu me predisponho também a querer conviver, eu vou ficar bem. E quantas vezes aconteceu isso com a gente? De verdade. Pessoas que a gente fala, poxa, mas não dá. A gente até terceiriza, né? Fala, o nosso santo não bateu. Nem o
sou eu que vai estar diferente, eu não tenho lá a situação, mas vamos lá, não foi, não vai. Mas aí quando a gente começa a conversar, começa a conhecer aquela pessoa, a gente fala, poxa vida, que legal com aquela pessoa. Que pessoa bacana, né? Então que a gente possa fazer isso, praticar o amor, praticar essa sensação de que a gente pode se melhorar, criar um campo vibracional muito melhor para conviver bem com os outros. Jesus nos abençoe e que a gente possa colocar um pouquinho em prática que a gente aprende aqui. Muito obrigado pela presença de Deus.